Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Entre a oração e a negação, a noite que o amor de Jesus venceu a fraqueza humana. Quem não ora, cai na tentação. Quem olha para Jesus encontra perdão. Você já percebeu como decisões tomadas no cansaço emocional podem nos afastar de Deus? Vamos entender como a queda de Pedro pode se transformar em esperança para nós. Fique até o final. Pegue sua Bíblia e vamos à leitura. Lucas, capítulo 22, começando do versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta, e tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que vinham procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntaram: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Estamos na noite antes da crucificação. Depois da ceia, Jesus vai ao Monte das Oliveiras com os discípulos. Esse é o momento mais intenso da vida de Jesus como homem. Jesus ora angustiado. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus sente dor real, mas se submete à vontade do Pai.
A oração regula as emoções, fortalece as nossas decisões. Quando a ansiedade vier, ore antes de agir. Nesse instante que Jesus está orando, quando ele termina, chega Judas, o beija para identificá-lo. Pedro corta a orelha do servo, mas Jesus a cura. Nesse lugar, ele mostra que a violência nunca resolve o que é espiritual. Responder com conflitos não traz sabedoria, não traz calma. E aqui Jesus ensina: não é agora o momento de violência, em nenhum momento. Pedro nega Jesus, o galo canta. Pedro olha e vê que Jesus está olhando para ele diretamente e Pedro chora. Jesus já sabia, mas Jesus amava Pedro. A culpa pode levar ao arrependimento e à transformação. Foi o que aconteceu com Pedro. Se você falhou, volte para Deus, ele te restaura. Nosso momento de conexão é entender que nesse texto nós temos a ansiedade, a traição, a impulsividade, o medo, a culpa. Você, quando ora, quando você entrega a Deus, você também entende que pode haver arrependimento. Jesus nos ensina o caminho da maturidade emocional e espiritual. Quais as lições que eu posso trazer para a sua vida? Ore antes de decisões importantes. Durma, cuide da sua saúde emocional, não reaja no impulso, confesse seus erros, mas confesse rápido. Lembre-se que Deus restaura quem se arrepende. Você tem orado antes de enfrentar suas lutas? Ou você ora só depois que você já caiu? Mesmo quando falhamos, o olhar de Jesus ainda nos chama para recomeçar. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, que Ele abençoe o seu viver. E sim, você se posicione todos os dias onde Ele deseja que você esteja. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.